E aí, turma, beleza? Como havia prometido a vocês, antes da gente fazer a avaliação, a gente ia fazer algumas questões práticas e tal, colocar em prática algumas coisas que nós aprendemos, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Primeiro que a prova vai ser muito baseada em questões desse tipo aqui que eu vou estar passando, certo? Primeiro, bora considerar aqui a primeira questão. Lembra que lá no início nós falamos que nós podemos medir graus ou medir uma circunferência por graus e por radianos, né? A depender da situação, a gente vai precisar fazer a aplicabilidade em graus, e a depender de outra situação, a gente já vai precisar fazer a aplicabilidade em radianos, certo? Então vamos lá. Considerando que eu tenha 2π, π dividido por 2, π dividido por 3, π dividido por 4 e π dividido por 6, respectivamente, em graus, valem. O que é que ele quer saber? Ele quer saber quanto cada uma medida dessa em graus vale, certo? Eu vou fazer aqui, mais ou menos, para vocês, um esboço do que seria os radianos. Circunferência aqui, certo? Metade da circunferência, entendeu? Quando você está aqui, ó, em zero, você dá uma volta, e chega até aqui, entendeu? Significa que você tem 180, certo? Se você tem 180, significa dizer que se você der mais outra volta aqui, entendeu? Você vai parar aqui no 360 graus, certo? Quem é o 180? O 180, uma volta, a metade de uma volta, né? Ou seja, um π vale 180 graus, um π radiano. Se um π radiano vale 180 graus, 360 vai ser 2 πs radiano, entendeu? E se eu pegar π, quanto é que vai valer π? Eu vou pegar π, né? Ele vale 180. Beleza, ele vale 180. Mas se eu pegar π dividido por 2, π dividido por 2, 180 dividido por 2, dá quanto? Dá 90 graus. Aqui, ó, 90 graus é igual a π dividido por 2, né? E se eu pegar π dividido por 3, quem é π? Π é 180. E 180 dividido por 3 é quem? Vai dar quem? Vai dar 60 graus. Ou seja, mais ou menos aqui, eu tenho 60 graus e eu tenho π dividido por 3. E π dividido por 4? 180 dividido por 4. Quanto é que vai dar 180 dividido por 4? 6 vezes 4, 24, né? 4 vezes 4, 4 vezes... vai acabar dando 45 graus, ou seja, mais ou menos aqui, né? π dividido por 4 é igual a 45 graus. Por quê? Porque você vai pegar o 180 e vai dividir por 4, né? 18 dividido por 4 dá quanto? Dá 4. 4 vezes 4, 16. Para 18, 2, 0, 5. Então,
né? E se eu pegar π dividido por 6, 180 dividido por 6, obviamente que eu vou ter 30. Então vamos lá. Vamos fazer um critério de eliminação aqui, nessa questão aqui. 2π, π dividido por 2, π dividido por 3, π dividido por 4, π dividido por 6. 2π daria 30 graus. Gente, trabalhem sempre nas questões de vestibulares com critério de eliminação. 2π vale 30 graus? Não vale. Vale 60? Não vale. Vale 360? Vale, porque uma volta dá π, que é 180, duas voltas dá 360, que é 2π. Então, ó, essas aqui são possibilidades, certo? 1π é igual a 180? É igual a 180. São possibilidades, né? π dividido por 2, cadê aqui, ó? π dividido por 2, que seria 180 dividido por 2 dá 90, também são possibilidades, certo? π dividido por 3, que é 180 dividido por 3 dá 60, também são possibilidades, certo? E π dividido por 4, 45. Gente, eu cometi um erro aqui na hora da elaboração da questão, certo? Essa questão era para ser 180, e quando chegasse aqui, era para ter um 15, e aqui era para ter, não, aqui era para ter 60, aqui era para ter um 30, e aqui era para ter um 15, certo? Vamos lá. Beleza, até aqui tudo bem. Quando eu cheguei até aqui, o π dividido por 4 corresponde a 45, mas o π dividido por 30, então essa questão aqui, ó, ela está descartada. Então a letra é a letra C, certo? Vamos ter em mente de que um π radiano, ele vale 180, certo? É a coisa que você tem que saber. 2π radiano vai valer 360. Ah, π dividido por 7. Aí você vai ter que pegar e fazer 180 dividido por 7 e fazer as conversões, certo? Como a gente vai fazer uma conversão aqui agora. Qual a conversão em graus de 3π radianos dividido por 4? Será uma dessas alternativas aqui. Mas como é que a gente faz, né? Como é que a gente inicia a fazer uma conversão dessa? Beleza. O que foi que eu acabei de falar para vocês? Que a primeira coisa que vocês têm que saber é que um π ele corresponde a 180 graus, certo? A incógnita aqui. Só que aqui 3π sobre 4 corresponde a quem? A x. Eu não sei a quem ele corresponde. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma cruzada aí, né? A gente vai ter que fazer uma regra de 3, certo? E como é que eu posso fazer essa regra de 3? π dividido por x vai dar πx igual 3π sobre 4 dividido por 180. Percebam que você tem um número natural, um número irracional e um número natural. Para facilitar, multiplica primeiro 3 por 180, que vai dar 540 π sobre 4, certo? 540 π sobre 4. E aí perceba uma coisa, que você tem uma equação e você tem uma igualdade.
você tem um pi do lado de cá e você tem um pi do lado de cá. Você vai cortar o pi aqui, você vai cortar o pi aqui. E vai ficar apenas com a divisão. 540 dividido por 4 vai dar quanto? 540 dividido por 4 dá que x é igual a 135 graus. Certo? Né? É assim que faz uma conversão. Vou colocar uma conversão dessa para vocês fazerem também lá na avaliação. Vamos lá. Dado o arco abaixo, o seu comprimento, dado o arco abaixo e o seu comprimento. Beleza. Percebam que você tem uma circunferência, você tem um arco e você tem um raio de 1 centímetro. Gente, o que é exatamente o radiano? Só a nível de curiosidade, o que é exatamente o radiano? O radiano, ela é a medida de um arco que tem a mesma medida do raio, entendeu? A medida do arco, ela tem que ser igual à medida do raio. Por exemplo, quem é π? Isso aqui é só a nível, esqueça uma questão, é só a nível de conhecimento. Quem é π? Π é nada mais que o comprimento de uma circunferência dividido pelo diâmetro. Ou seja, π é o comprimento total aqui dividido pelo diâmetro. Quando você tem um comprimento total dividido pelo diâmetro, você acaba que você tem em π, né? Você acaba que você tem em π um arco de 180 graus. Mas isso aqui só foi a nível de curiosidade, né? De se alguém for curioso e querer se aprofundar mais nisso, é mais ou menos isso aí. Então, beleza. Eu tenho um arco abaixo com um comprimento, onde o meu raio é 1 centímetro, o meu ângulo aqui, alfa, né? Tá dando aqui que meu ângulo está em que medida? Radianos, né? 0,4 radianos. Então vamos lá. Quando você tem a medida já em radiano, para calcular um arco, quando você tem a medida já em radiano, você vai utilizar uma fórmula específica. E a fórmula é essa aqui, que o comprimento do arco é igual a o ângulo alfa vezes o raio da circunferência. Isso é para quando a medida é em radianos. Entendeu? É para quando a medida é em radianos. A medida for em graus, vai ser a próxima questão que eu vou fazer. Então, beleza. Comprimento do arco é igual. Qual é a minha medida em rads? 0,4 π vezes, quem é meu raio? 1. Comprimento do arco é igual a 0,4. 0,4 vezes 1 dá 0,4. Vou transformar aqui em 3,14, que é o valor de π. Vocês vão fazer essa multiplicação aqui de 0,14 vezes 3,14 e vão obter que o comprimento desse arco é igual a 1,255,6 centímetros. Esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento aqui é igual a pode botar 1,25 centímetros. Essa questão será uma questão aberta, né? Será uma questão discursiva. Pessoal, vamos dando continuidade aqui. Questão 4. Determine o comprimento de um arco
que tem 30 graus no ângulo alfa, né? E 2 centímetros de raio. Observe, na situação anterior, a gente fez um exemplo aonde ele pediu o quê? Aonde ele pedia, aonde ele fornecia o ângulo, entendeu? Em radianos. Agora a gente está tendo um ângulo em graus, certo? E como é que a gente faz para medir o ângulo? Primeiro, bora fazer o esboço aqui, né? A gente tem aqui a circunferência, tem um arco, né? Segundo ele, aqui é 30 graus, entendeu? Aqui é um ponto A, aqui é um ponto B, né? E aqui tem 2 centímetros de raio, certo? Para a gente chegar a esse valor, a gente tem que utilizar outra fórmula, né? Não vai ser a mesma fórmula que a gente utilizou como é que se diz? Não vai ser a mesma forma que a gente utilizou no exemplo anterior, certo? Porque no exemplo anterior, a gente utilizava aqui comprimento do arco é igual a ângulo alfa vezes o raio da circunferência, certo? Agora, nesse caso, a gente vai utilizar que o comprimento do arco é igual a alfa vezes π vezes o raio dividido por 180. Entendeu? Isso aqui, né? Quando o ângulo alfa é dado em rads. E aqui, quando o ângulo alfa é dado em graus. Duas situações diferentes, né? Então vamos substituir aqui. Comprimento do arco é igual, né? Quem é meu ângulo alfa? Meu ângulo alfa nesse caso aqui, ele está sendo expressado por 30 graus. Quem é π? 3,14. E quem é meu R? 2 dividido por 180. Comprimento do arco é igual, né? Fazendo toda essa multiplicação aqui, ó, 30 vezes 3,14 vezes 2. Lembrando que quem tiver dúvida com multiplicação, vem no meu privado e falar comigo, viu? Eu estive sempre aberto a vocês, a tirar dúvidas, a estar lá e tal. É só falar, certo? Então aqui, ó, 188,4 dividido por 180 graus. Fazendo essa divisão aqui, o comprimento do meu arco vai ser igual a 1,05 centímetros, certo? E aí nós encontramos o comprimento do nosso arco utilizando uma outra fórmula. Por quê? Porque aqui os dados, o ângulo alfa foi dado em graus e não em rads, certo? Quando é dado em rads, a gente utiliza essa fórmula aqui. Determine o comprimento de um arco
com ângulo central medindo π sobre 3. Vamos logo aqui esboçar, né? Eu sempre gosto de desenhar aqui, aqui, né? Ponto A, ponto B, mas pode ser X, Y, Z, qualquer coisa. Então aqui, ó, meu ângulo, né? Determina o comprimento de um arco com ângulo central medindo π sobre 3, certo? Contido numa circunferência de 5 centímetros de raio. Então, o que acontece, pessoal? Nesse caso, a gente já não vai usar essa fórmula aqui, ó. Porque essa fórmula aqui, ela serve para quê? Essa fórmula aqui, ela serve para quem recebe os dados em graus. A gente recebeu o quê? Em hards. E o que é hards? Hards é toda vez que você vai ter uma unidade de medida de ângulo envolvendo π, entendeu? Então, nesse caso, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Então, comprimento do arco vai ser igual a alfa vezes π vezes R, perdão, é a de cima. Comprimento do arco é igual a alfa vezes R, né? E quem vai ser meu comprimento do arco? Vai ser igual, não, minha folha aqui, para mim não me atrapalhar, vai ser igual a π sobre 3 vezes 5. Apenas isso. E quem é π sobre 3? O comprimento do arco é igual a 3,14 dividido por 3 vezes 5. Fazendo essa multiplicação aqui, ó, aqui por aqui, o comprimento do arco é igual a 15,7 dividido por 3. Dividindo 15,7 por 3, o comprimento do arco vai ser igual a 5,23 centímetros. Pessoal, a nossa prova vai ter questões similares a essa, entendeu? Então, outra coisa que eu tenho para falar para vocês é que a partir da segunda unidade, o professor César vai tomar frente das aulas, né? Porque início foi todo, a gente teve que iniciar de alguma forma. Isso que foi importante. Nós iniciamos, né? Tomamos como é que se diz? Tomamos a decisão de iniciar. E todo início foi difícil, mas aí agora as coisas já estão se flexibilizando, ele vai vir, né? E eu vou ficar só nessa parte tecnológica de programação de provas, essas coisas e tal. E se precisar de qualquer um de vocês tirar dúvidas comigo no privado, nisso e naquilo, quem ainda vai continuar programando as atividades dele sou eu, porém as videoaulas vocês vão ter com ele. Foi um prazer, né, ter feito esse trabalho aqui com vocês. Vai ficar gravado aí no YouTube e tal, eu sempre vou guardar com recordação, mas foi uma oportunidade muito boa e espero que vocês tenham boa sorte na prova. Até mais!